Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ed Lua, o podcast onde você escuta de tudo e mais um pouco. É isso, Marcelo? É isso aí. Eu sempre começo só assim. Bom, gente, então, como ficou combinado no último episódio que nós fizemos, o último e o primeiro, hoje nós vamos falar sobre a nossa trajetória, como que foi sair do Brasil, chegar até aqui, quais foram os passos que nós precisamos tomar, quais as decisões nós precisamos tomar, para que nós obtivéssemos sucesso na nossa caminhada de lá para cá. Não é um canal de imigração, não é incentivando ninguém a imigrar ou deixar de imigrar, é mais mesmo para contar a nossa experiência de como é que foi o nosso processo migratório. Marcelo? Exatamente. Deixar bem claro que é uma questão totalmente pessoal, assim. É totalmente uma experiência pessoal. A gente não pode generalizar. Cada um tem uma vivência própria. Então a gente não vai agir pelo senso comum, porque cada um tem uma experiência totalmente pessoal e totalmente particular. Então a gente vai dar exclusivamente o depoimento da nossa experiência pessoal. Então cada um individualmente tem sua própria experiência e a gente vai falar da nossa. Tá? Pode haver muitos comentários aí das pessoas não concordando e outras também que possam se identificar, mas a realidade é que é totalmente pessoal, experiência pessoal da gente. Sim, e muitas pessoas nos perguntaram por que é que nós saímos do Brasil, por que é que nós decidimos mudar para Portugal, por que teve esse processo todo, como é que era a nossa vida no Brasil, se nós viemos fugidos de lá, se nós tínhamos profissões ruins, se nós não éramos bons profissionais, se nós não éramos valorizados, todas essas coisas pelo menos eu passei por esse tipo de situação. Você chegou a passar por isso também? Sim, sim. Então, e a gente vai explicar para vocês como foi esse processo, tá? Mais uma vez eu repito, eu reforço que não é para incentivar ou desincentivar ninguém a fazer ou deixar de fazer coisa nenhuma, é mesmo a nossa experiência, mas é para que as pessoas não tenham também a questão da generalização, que a gente vê que acontece muito, por influencers, youtubers, infelizmente, ou felizmente também, não sei, mas a gente vai contar a nossa história para que vocês saibam como é que o processo de cada um correu. Que vocês vão perceber ao longo da conversa que o meu processo foi completamente diferente do Maciel. Exatamente. Nós tínhamos vidas diferentes no Brasil, né? Então a gente vai explicar isso aí para vocês. Ok? Olá, Maciel, quer começar? Não, é melhor você começar. Vai lá. Bom, então vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos de idade. Eu comecei em uma mercearia que era um sacolão na época. E eu fazia entregas. E assim, no início eu tinha muita vergonha. Era época de adolescente, tinha por volta de 15, 16 anos. Então eu tinha vergonha de fazer essas entregas das verduras, legumes e tudo. Mas foi nesse emprego que eu aprendi valores, sabe, que eu carrego até hoje. Foi bem importante para mim. Eu acho que a maioria das pessoas tem uma experiência ruim do primeiro emprego, né? Tem lembranças ruins do primeiro emprego pela falta de experiência e tudo, mas no meu caso não tive nenhum problema assim, então foi uma experiência boa. Só que a partir dali eu percebi que não era ruim, mas não era o meu lugar, sabe? Que eu poderia alçar voos maiores. Uhum. E aí o que eu fiz foi estudar. Que eu acho que não quer dizer que a educação vai... Não é ninguém tem 100% de certeza de nada. Não quer dizer que o fato de uma pessoa ter estudado bastante, que ela vai ser bem sucedida financeiramente, enfim. Mas eu acho que a educação promove uma transformação pessoal. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? Isso é importante porque tem uma frase que eu gosto muito sobre essa questão da educação, que é o maior ato de rebeldia para quem não nasceu em berço de ouro. Uma adaptação assim dessa frase, mas estudar é o maior ato de rebeldia justamente por isso, porque muitas pessoas nascem condenadas a ter certo tipo de situação futura, mas essas pessoas podem pensar fora da curva ou ir nadar completamente contra a maré, justamente para poder não estar condicionado a essa questão de um futuro escrito, justamente por não ter nascido em berço de ouro. Sim, não ter tido os privilégios, né? Exatamente. E é interessante porque o primeiro curso que eu resolvi fazer foi um curso de inglês. E foi por causa desse trabalho que me proporcionou. Porque eu não venho de uma família rica, não, pelo contrário, minha família é bem humilde. Então, meus pais não tinham condições de pagar um cursinho de inglês para mim.
E eu sempre tive uma certa facilidade. Eu não gosto muito de usar esse termo facilidade, porque parece que tira o mérito de quando a gente estuda. Mas, ok, eu tenho uma certa facilidade com essas coisas, de idiomas. Então, esse emprego possibilitou que eu pagasse um curso de inglês, sabe? Mas eu não me esqueço de uma frase que minha mãe me falou. Que ela me perguntou assim, mas por que é que você vai fazer um curso de inglês? E nesse momento eu senti que não era por maldade dela. Mas é pelo fato de ela ter estudado pouco, para ela era uma perda de tempo, digamos. Eu investi em um curso que talvez eu não utilizaria depois. Então, mas não foi por maldade, foi por causa da realidade dela. E o conceito é antigo, o nome é novo, mas o conceito é antigo. Que é a nossa verdade só cabe dentro da nossa realidade. Então, dentro da realidade dela, estudar inglês era uma perda de tempo. Só que eu tive uma visão mais avançada do que a dela, sabe? E depois de um certo tempo, depois de um ano mais ou menos, eu já trabalhava numa multinacional, eu era intérprete, então eu passava o dia todo conversando em inglês, e esse foi um grande salto na minha carreira, assim. Depois disso, tive alguns outros empregos normais também, mas sempre quis estudar, sabe? Então, comecei a trabalhar numa escola de tecnologia e de educação. Eu era instrutor de inglês na época, ainda não era professor, porque eu ainda não tinha terminado a graduação. Aliás, não tinha nem começado a graduação. Então, eu comecei como instrutor de inglês e um dia, em uma conversa com a minha supervisora, eu disse a ela que eu queria fazer direito e ela falou, olha, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que você leva muito jeito para letras. E aí eu resolvi estudar letras. Foi onde a minha carreira, de fato, deslanchou. Depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar em um dos maiores colégios de Minas Gerais, uma rede bem grande, e aí sim eu era professor. Só que eu fiquei nesse colégio durante um ano só. Porque depois disso nós resolvemos mudar para Portugal. E aí que a coisa toda começa. Mas eu vou deixar o Marcel falar um pouco da trajetória dele até a chegada de Portugal, depois eu continuo discorrendo como é que foi chegar até aqui. Cara, então, eu também, assim como você, eu sempre estudei em escolas públicas, lá no Distrito Federal. Sempre estudei ali no centro de Brasília. Era um local que tinha escolas públicas, mas escolas públicas boas. Minha mãe sempre incentivou, minha mãe sempre teve que, dormir na fila para poder garantir que a gente estudasse em bons locais, apesar de serem escolas públicas, né? Tem muitas escolas públicas boas mesmo. Sim. Minha mãe sempre optou por nos dar esse privilégio, essa oportunidade. Então, eu sempre estudei em escola pública, sempre quis me dedicar muito, assim. É que nem eu falei anteriormente, é como se fosse um ato de rebeldia, mas minha mãe também sempre possibilitou. Por exemplo, a questão do trabalho. É a realidade de muita gente começar a trabalhar muito cedo. Minha mãe, mesmo com dificuldade, ela sempre priorizou que a gente pudesse estudar. Então, eu estudei bem, eu me dediquei bem, e aí logo em seguida eu passei na Universidade de Brasília. Aí fui o primeiro da minha família que entrou na faculdade, foi um mérito muito grande assim para mim, principalmente para minha mãe. Minha mãe sempre falava, meu filho, estuda bastante para não ser igual a sua mãe. Mas minha mãe nunca deixou faltar nada em casa, então para mim seria um ato de honra para mim ser igual a ela, entendeu? E aí eu entrei na UNB. Então, eu comecei no curso de turismo, eu sempre quis fazer arquitetura, sempre gostei da área e tudo, mas eu sempre me vi incapaz, eu sempre tive essa síndrome de vira-lata, assim, de autossabotagem muito grande. Então, eu me inscrevi para turismo por achar que seria mais fácil, e aí consegui passar na UNB, e aí deslanchei nessa área, sempre gostei muito mesmo da área de turismo, sempre fiquei com aquela incerteza quanto às saídas profissionais, porque é muito amplo, mas é que nem amizade. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Sim. Então o turismo era mais ou menos isso. Tinha um leque muito grande de saídas profissionais, mas na verdade quando você se depara com o mercado de trabalho, você acaba não sabendo para onde ir. Muita gente pensa em hotelaria, muita gente vai para hotelaria. Na minha visão, profissional, não era algo que eu queria. Então, minha primeira experiência foi como voluntário. Antes disso, eu já tinha feito parte da Força Aérea, só que aí, profissionalmente no estágio, eu comecei na Unesco.
Foi um programa durante a Copa do Mundo lá no Brasil, de 2014, a Unesco e a Secretaria de Turismo lá do DF. Eles fizeram um programa lá e apresentaram lá na UNB, e eu acabei ingressando nisso, que a gente recepcionava os visitantes do Brasil e do exterior para poder prestar algumas informações sobre a Copa do Mundo, né? Brasília também foi sede naquela época. Depois eu fui para um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, como estagiário também, trabalhei no setor de logística. Foi um emprego muito legal, só que ao mesmo tempo eu fiz um processo seletivo lá no Senado, que sempre foi meu sonho, sempre gostei muito de política, de geopolítica, sempre fui muito louco nessa área. Até por isso que eu acho que também eu tive uma inclinação para o turismo, sempre gostei muito. E aí, graças a Deus, eu passei no processo seletivo do Senado e para mim foi uma experiência assim espetacular. Sempre gostei muito de trabalhar, de estar envolvido até hoje. Eu sou viciado em ver essa questão política, de acompanhar e tudo. E aí teve a primeira interrupção, foi a primeira vez que eu tive contato com Portugal. Eu fiz um processo seletivo na UNB e aí também fui aprovado e vim para Portugal em 2016. Eu passei, aí a Sara, minha então namorada na época, hoje é minha esposa, ela também passou, e como eu não falava inglês e ela não falava espanhol, a gente procurou um país que fosse comum, que desse para nós dois não termos dificuldades nem barreiras linguísticas, e a gente escolheu Portugal. Até por conta da questão, Portugal tem um prestígio muito grande na nossa área de turismo. Então, os caras são muito bons, são muito vocacionados nessa área. Então a gente também, para poder potencializar nosso currículo, a gente preferiu vir para Portugal. Foi o nosso primeiro contato. Aí eu voltei, trabalhei na Gol, trabalhei na Inframérica, que é uma empresa que tem a concessão do aeroporto de Brasília. Inframérica foi minha última experiência antes de voltar de vez para Portugal. A gente veio só Café com Leite 2016. Só visitar. E aí em 2021 a gente veio... Definitivo, digamos. Até então. Exatamente, a gente veio em 2021, assim, já não era mais tão, digamos, imaturos nessa questão. A gente veio para ter uma imersão mais profunda, assim mesmo, na cultura e nos estudos também. Legal. No nosso caso, por exemplo, eu sempre quis muito imigrar para o Canadá. Porque eu trabalhei durante o tempo que eu trabalhei nessa multinacional, era uma multinacional que fabrica ainda locomotivas. Não vou falar o nome porque não pode, mas é uma multinacional e havia muitas pessoas lá do Canadá. Então eu tive um contato muito bom com canadenses e eu conheci um pouco da cultura deles, sabe? E eu acabei me apaixonando perdidamente pelo Canadá. Mas tem um ponto que a minha esposa não fala inglês, é uma falha, como diz, ouvi um tempo aí, é uma falha na minha formação, mas enfim, a minha esposa não fala inglês, então depois de que um casal de amigos veio aqui para Portugal, nós resolvemos também vir e tentar mudar, não mudar, mas tentar uma vida diferente. Mas um ponto que eu queria deixar claro é que muitas pessoas acham que... Por que é que nós estamos falando dessa questão de formação, do que a gente sabe ou não sabe? Muitas pessoas acham que quando alguém imigra, é alguém que vai atrás de subemprego. Essa é uma palavra que eu acho extremamente ridícula, subemprego. Eu acho que não existe isso. Todo emprego... Pejorativo, é baixo. É chulo. Todo emprego tem o seu valor, todo trabalhador tem o seu valor. Às vezes as pessoas acabam utilizando esse termo subemprego, isso não existe. Pelo amor de Deus, parem de usar isso quem usa. É um professor que está falando no estágio de língua portuguesa e de inglês. É muito feio esse tipo de coisa. Mas muita gente acha que quando a gente sai do Brasil, fugindo, que a nossa vida era ruim, é porque nós não tínhamos condições. E não é assim. Não é assim. Nós estamos aqui, dentro dessa gravação, são 4 pessoas, as 4 são graduadas, as 4 têm nível superior, e ninguém saiu do Brasil porque tinha um mau emprego, porque era ruim. Não, a gente quis viver uma experiência diferente. Você vai contar a sua experiência também. Mas no meu caso, no da Brenda, por exemplo, nós quisemos viver uma experiência diferente. E a primeira coisa que nós tiramos da nossa cabeça foi generalização. Eu acho que é um ponto crucial
na vida de qualquer pessoa, seja para imigrar ou não, mas não generalizem as coisas, gente. Não façam isso. Tá? Exatamente. É como a gente falou no início do vídeo, a questão de são experiências pessoais que a gente vai trazer aqui. Então, logicamente que é a realidade de muitas pessoas. Sim. Tem pessoas que vêm fugida, tem pessoa que vem fugir da violência, às vezes por uma questão totalmente social, financeira também. Mas não é a realidade de todos, essa é a verdade. Então, existe tanto da parte dos brasileiros quanto dos portugueses essa questão de fazer ter essa visão muito limitada Sim. de que todo brasileiro imigra justamente por fugir de alguma coisa e por algum motivo que está relacionado com a questão totalmente social, financeira, e não é a realidade de todos. Né? E aí existe essa separação e tem muito brasileiro que pensa assim, que acha que seu compatriota ele veio fugir porque está na mesma realidade. Não é uma... Isso também acaba se tornando um senso comum entre os portugueses, né? Que recebem a gente. Tem muitos que pensam assim, até conhecer um pouco mais da nossa história, que é o que a gente vai trazer um pouco aqui, principalmente nossas experiências com portugueses. Lógico que a gente tem muitos amigos brasileiros, mas também tem a questão dos portugueses, né? A gente também tem uma visão muito limitada dos portugueses no Brasil e no nosso meio também, do português ser escroto, por exemplo. Português é escroto, português é ignorante, xenofóbico. Lógico que muitas pessoas podem ter passado por situações que talvez fizessem com que elas pensassem assim. Mas a gente também traz outras experiências. Eu, particularmente, cara, eu nunca tive problema com português. Então, são experiências puramente pessoais. Então, o que a gente vai trazer aqui é um pouco dessa nossa história, que envolve a questão não tão só social, não se limita à questão social, mas a questão de trabalho também. Como é que foi a nossa relação e como alguns portugueses deram essa oportunidade pra gente. A gente pode entrar nesse assunto e desmistificar um pouco daquilo que é retratado no paradigma das pessoas. Eu acho isso bem importante. Pode começar aí, Juninho, da sua trajetória profissional e tal. Um ponto que... A primeira coisa que nós fizemos quando nós resolvemos mudar, vir para Portugal, definitivo, foi essa questão de tirar da nossa mente de que português é xenofóbico, português é racista. Gente, isso não existe. Existem pessoas racistas e existem pessoas xenofóbicas, mas isso é em qualquer lugar. Agora, condenar uma nação inteira por causa de uma experiência ou de outra, eu acho isso, sinceramente, um ato de ignorância muito grande. Mesmo porque ninguém conhece todos os portugueses, ninguém nunca teve experiência com todos os portugueses para dizer que o português é racista ou o português é xenofóbico, sabe? Então, a primeira coisa que nós tiramos da nossa mente foi essa crença limitante. E engraçado que o meu primeiro emprego aqui em Portugal foi em uma fábrica, em uma estamparia. Eu era o único preto nessa fábrica e o único brasileiro. Todos os outros eram portugueses. E eles me tratavam com o mais profundo respeito. Eu nunca tive não tenho nada a reclamar do pessoal. Tanto que até hoje, eu já não trabalho nessa fábrica mais, mas até hoje eu converso com eles, até hoje eles têm um carinho, um profundo respeito por mim. E eu confesso que assim, falei, poxa, será que é igual todo mundo diz mesmo, que o português é racista, que o português é isso, aquilo outro? Mas eu falei, não, eu vou de mente aberta para eu não me colocar nesse tipo de situação, sabe? E o pessoal sempre me tratou com muito respeito, eu aprendi muita coisa nessa fábrica, trabalhei durante uns 6, 7 meses mais ou menos, e é um lugar que eu tenho saudades ainda de lá, porque foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa, eu aprendi uma coisa completamente diferente. Eu sou um professor e eu fui aprender a fazer tinta que vai nas roupas, nos tecidos. Cara, foi muito legal isso. Foi muito legal porque eu não tive esse medo de tipo assim, poxa, eu sou graduado, eu falo esse idioma, aquilo outro, então tem que ser um emprego nessa área. Não, poxa, eu estive aberto a novas experiências, sabe? No vídeo anterior nós falamos sobre novas chances e foi isso que eu me dei, a chance de viver uma experiência diferente e foi muito enriquecedor. Tem uma frase que diz que o momento que se abre uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho normal, original.
E isso é a mais pura verdade. Então, a pessoa que não precisa nem ser inteligente mais para saber isso, gente, mas não generalize, não coloquem todas as pessoas no mesmo balaio, digamos, porque não é assim. Cada um vive uma experiência, há pessoas boas, há pessoas ruins, mas isso é em todo lado. A gente também não está aqui para bajular português, que a gente tem em português, é longe disso. É que nem a gente está falando, a gente está contando experiências pessoais, então é importante destacar isso. Okay? Existe gente ruim, existe gente boa, independente da nacionalidade, mas a questão está fora de cogitação dessa conversa, é a bajulação e a hiperproteção de uma nacionalidade, não tem nada a ver. É pessoas, a gente está falando de pessoas, não de nacionalidade, sabe? E outra coisa que eu acho importante você ter falado é essa questão tipo, de estar aberto, com a mente aberta. Sim. Tem muita pessoa que imigra e se você tem essa mentalidade, você não é uma boa pessoa para imigrar. Não. Porque a pessoa vem com a ideia de tipo, eu era analista de não sei o que no Brasil. Chega aqui, a pessoa só quer se enquadrar naquele perfil e naquele trabalho. Se a pessoa tiver esse tipo de pensamento, ela não é uma pessoa, digamos, apta para poder imigrar. Não. Porque, cara, você certamente vai passar por um processo de adaptação. O sistema financeiro, por exemplo, do Brasil é completamente diferente daqui, de Portugal e da União Europeia. A questão da legislação financeira, fiscal, econômica é totalmente diferente. Então não adianta você ser um auditor no Brasil de alguma coisa, querer ocupar esse cargo de auditoria. Logicamente que a pessoa pode alcançar como qualquer outra pessoa pela questão do mérito. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que entender que ela precisa passar por um processo. E muita gente chega aqui achando que já vai ter uma boa colocação profissional. E isso, é o maior problema que faz com que as pessoas, em 2 ou 5 meses, queiram voltar para o Brasil e acabam saindo falando mal do país, sendo que não veio com a cabeça adaptada para poder ter uma adaptação, uma colocação inicial. A pessoa já quer começar lá de cima e é muito complexo, é muito problemático esse tipo de questão. Sim, pode fazer com que ocorra justamente a generalização. Portugal é um país ruim. Não, exatamente. Gente, não é. Talvez a pessoa só não mudou a mentalidade. Vocês vão ver no decorrer dos vídeos que eu gosto muito de frases. Eu me apego muito a frases, porque eu acho que elas fazem sentido. Claro, elas fazem sentido, né? E tem uma frase que diz que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas é o que melhor se adapta. Então, exatamente. É uma questão de adaptação. É Darwin. Se a pessoa vier com a mente fechada de que português é isso, português é aquilo, tal nação é isso, tal nação é aquilo, cara, não vai dar certo. E não é só aqui. Não vai dar certo em canto nenhum. Então, vir mesmo com a mente aberta, entender que talvez vai demorar um tempo até conseguir uma vaga que é dentro da própria área, ou talvez não consiga, sabe? Mas eu acho que a pessoa que quer fazer imigração, ela precisa ter, sim, bem em mente essa questão adaptabilidade. Exatamente. Para ser árvore tem que passar pela semente, né? Claro. A pessoa já quer estar lá em cima, é bem foda isso. E também a pessoa quer continuar aqui a vida que ela tinha lá no Brasil. Não é assim, poxa, aqui a gente tem que aprender até a pegar um ônibus de novo, né? Tudo é tudo novo. O que o Marcelo falou faz muito sentido, são todos os sistemas são diferentes, tudo é diferente. Apesar da língua ser igual, as palavras são diferentes, as expressões são diferentes, as pessoas são diferentes. Porque o português é frio, que é isso, aquilo. Gente, é pessoa, não é nação. Exatamente. Então é preciso tirar isso da mente. Não tem como a gente colocar uma nação inteira no mesmo adjetivo. Não é assim. São pessoas. Então, quem vem para cá, ou para qualquer outro país que seja, abra a mente. Quer ver um outro ponto? Que muita gente fala assim, se você não aprender inglês, você não vai ser nada na vida. Cara, não tem nada a ver isso. Em nada tem a ver uma coisa com a outra. Na minha cidade, por exemplo, eu não conheço muitas pessoas que falam inglês e conheço pessoas que têm uma carreira profissional muito boa, são profissionais excelentes, que não dependem nada de inglês. Então não tem essa coisa de que, sem inglês você não vai para frente. Não tem isso, gente. Não generalize. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas... E depois da estamparia? Então, depois da estamparia nós resolvemos mudar, e aí nós viemos para a cidade que a gente mora hoje. E, cara, eu fui trabalhar numa empresa de limpeza.
Durante um tempo, durante talvez umas 2 semanas assim, eu confesso que eu fiquei um pouco pensativo com relação à graduação, sabe? Aí, de fato, bateu. Eu pensei, poxa, eu sou graduado, falo 4 idiomas, estou fazendo serviço de limpeza. Só que depois eu repensei esse meu pensamento, repensar um pensamento, mas eu repensei isso e eu vi que todos os empregos são importantes. Ali eu enxerguei a importância que tem uma pessoa que faz o trabalho de limpeza. E até um negócio engraçado que esses dias eu estava falando com o Brenda a respeito disso, que a sociedade funciona numa engrenagem muito certinha. Se falta um determinado profissional, essa engrenagem ela já não vai girar da mesma maneira. Então, claro, que todas as pessoas alcancem o sonho de estudar, se todos puderem se graduar, que se graduem, façam mestrado, doutorado, o que for. Mas imagine um mundo, por exemplo, sem uma pessoa do serviço de limpeza. Como é que a sociedade ficaria? Então, todos os trabalhos são importantes. E depois que eu me dei conta disso, aí eu consegui ficar mais calmo, eu consegui ficar mais tranquilo. Eu vi que todo emprego é importante. Por isso que eu acho extremamente estúpido essa questão do subemprego. É uma mediocridade. São importantes e dignos, né? Tem muita gente que chega e acha que é indigno trabalhar tipo, numa cozinha, porque lá no Brasil jamais faria isso. Sim. Trabalhar como garçom, né? Trabalhar em limpeza, porque acha que é indigno. E cara, é totalmente surreal a pessoa acreditar e chegar com esse pensamento, entendeu? Sim. Nenhum trabalho é indigno. Todos são importantes, todos os profissionais são importantes. Eu acho que o que mais conta nessa questão do trabalho é a excelência que a pessoa realiza no trabalho dela, sabe? Porque se ela fizer de qualquer maneira, fizer de qualquer jeito, claro que ela vai ser mal vista mesmo. Mas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode ser na Suécia, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar. Então, qualquer trabalho é digno. A gente tem que pensar o seguinte, um trabalho não define uma pessoa, sabe? Às vezes a pessoa acha assim, fulano trabalha com limpeza, então é uma pessoa que, poxa, não é inteligente. Pô, nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Trabalho não define quem você é. Trabalho é só uma maneira que você tem de conquistar suas coisas. Nada mais que isso. É só uma maneira que você consegue para pagar suas contas, para comprar aquilo que você quer, sabe? Exatamente. Um trabalho não define uma pessoa. Todos são dignos, mas um trabalho não define uma pessoa. Mas o que você entrega define muito o que você é. O que você entrega, exatamente. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que existe diferença entre o trabalhador e o profissional. O trabalhador qualquer um pode ser, mas profissional, poucos são. Exatamente. Sabe? Então, é preciso fazer essa diferenciação entre o trabalhador e o profissional. Existem muitos trabalhadores, mas profissionais, infelizmente, são poucos. E depois, o que aconteceu para você sair da limpeza? Depois, qual foi o processo, assim? Que emprego você teve depois lá da limpeza e tal? Beleza. Depois que eu resolvi sair da área de limpeza, não foi por nada relacionado ao trabalho em si, sabe? Depois que eu tomei consciência de que aquilo era só uma maneira de eu conseguir o meu sustento, de eu conseguir comprar as coisas que eu queria, porque eu via um médico comprando as mesmas coisas que eu conseguia comprar com um emprego na limpeza. E aí eu comecei a pensar que eu poderia ganhar um pouco mais. Então, talvez algumas pessoas vão se questionar assim, mas você não tentou trabalhar na sua área? Gente, esse é um assunto que eu vou deixar para depois. Esse eu vou deixar para depois, mas eu vou falar o porquê que eu não quis voltar para a área educacional em escolas, tá? Mas já adianto que é porque é engessado e eu não gosto dessas coisas, eu gosto de ter liberdade. Enfim, então eu resolvi sair da empresa de limpeza que eu trabalhava simplesmente por uma questão salarial. Eu consegui uma oportunidade em uma fábrica, é uma fábrica que faz louças sanitárias para casa de banho, banheiro, e é uma multinacional também, tem no Brasil, inclusive perto da nossa cidade, lá de Sete Lagoas. E ali eu consegui consegui receber um pouco mais, sabe? O meu ordenado deixou de ser o ordenado mínimo para ser além. Já estou nessa fábrica há 3 anos, vai fazer 3 anos agora em setembro. E é um lugar que eu gosto de trabalhar, é fábrica. Então, é um serviço, o meu, por exemplo, é operacional, então eu trabalho na linha de produção, é monótono. É a mesma coisa todos os dias, de manhã, de tarde, é a mesmíssima coisa. É legal? Sim,
Porque o cansaço é só físico, sabe? A minha mente não cansa em nada. Domingo à tarde eu tô tranquilo, super de boa, não tem estresse nenhum pra... Não te exige muito. Não. Mentalmente dizendo, não. Chego em casa, tomo um banho, tô renovado. Mas eu saí da empresa de limpeza justamente por causa de uma questão salarial. Porque eu trabalhava até relativamente menos. Porque eu tinha o tempo de deslocamento, sabe? Às vezes eu ficava 40 minutos na estrada. E na fábrica não. Das 8 da manhã até as 4h30 são as pausas garantidas por lei. Mas o resto é trabalho. Então não foi por uma questão de trabalhar menos, mas por uma questão salarial mesmo, sabe? E foi fácil ter essa oportunidade lá? Cara, assim, foi, sabe? Eu levei um currículo, nessa empresa que eu trabalho, não há entrega de currículos. A gente vai, preenche uma ficha, deixa a ficha e espera. Porém, tem um ponto que eu preciso destacar. Para que eu conseguisse esse emprego lá, nessa fábrica, eu precisei tirar algumas qualificações do meu currículo. Então, eu não pude deixar, por exemplo, que eu tenho o superior, não pude deixar que eu falo 4 idiomas, 5 idiomas, eu não pude colocar essas coisas porque eu vi que isso, durante o tempo que eu procurei trabalho, me atrapalhou um pouco. Atrapalha mesmo. Então eu precisei tirar, muitas pessoas vão dizer assim, mas você se rebaixou para conseguir um emprego. Cara, não tem nada a ver, é adaptabilidade. O fato de eu ter tirado isso do meu currículo não tira de mim o que eu sei. É isso que as pessoas precisam entender. Quando eu tiro alguma informação do meu currículo, isso não sai de mim. Eu continuo tendo essas mesmas qualificações, mas para aquela situação específica eu precisei fazer essa adaptação. E foi bem tranquilo de conseguir. Eu preenchi a ficha numa semana, acho que uma semana depois eles me chamaram. E eu falo sempre que a questão do emprego é a maneira que você se porta ali no primeiro dia da entrevista, sabe? Pontualidade, mesmo a questão da vestimenta. Tem pessoas que vão para uma entrevista de emprego, vão de qualquer forma, e não pode ser assim. Por mais que, ainda que seja, eu vou colocar dessa maneira, mas não é porque eu estou diminuindo o emprego, mas mesmo que seja um serviço de limpeza, você precisa valorizar aquela profissão, você precisa valorizar aquela vaga. Então, vá vestido de forma adequada para que as pessoas enxerguem em você um profissional. Falam, poxa, esse cara veio bem arrumado, ele veio alinhado, então quer dizer que realmente ele é um bom profissional. Sabe? E foi bem tranquilo. Trabalho hoje com a maioria dos meus colegas é portuguesa, não tenho nenhum problema com nenhum deles, muito pelo contrário. As senhoras que eu trabalho com elas são muito carinhosas comigo, sabe? Vez por outra eu chego em casa com alguma fruta, algum legume que elas me dão, é bem legal, assim. Então, é um trabalho que... Quem não acha legal é tua mulher. Às vezes ela chama. É um trabalho que fisicamente exige bastante, mas tem lá suas recompensas. E depois que eu entendi isso, de que o trabalho é só uma maneira de conseguir conquistar as minhas coisas, enfim, o que eu fizer não define quem eu sou, sabe? Top, mano. Aí hoje você ainda tá lá? Tô lá. Agora eu tô de férias. Gravando esse vídeo aqui nos meus últimos dias de férias. Mas semana que vem eu já volto a trabalhar e só dezembro depois. Top, mano. E aí, como é que foi a sua situação com o trabalho? Mano, tipo, foi muito providencial pra eu nunca tive esse preconceito, eu sempre tive medo, assim, de como seria tratado, sempre com aquele instinto de vira-lata mesmo. Eu sempre me rebaixei muito, assim, na questão de lidar com português. Então, às vezes eu até evitava, mesmo estando aqui em Portugal, eu tentava evitar de uma certa forma lidar com português, que eu sempre me achei diminuído. Mas é um problema altamente meu, assim. Sim. E, tipo, a minha experiência profissional foi providencial para eu poder tirar um pouco disso, sabe? De tratar e ser tratado de igual para igual. Eu comecei aqui numa licenciatura, por sinal, mas eu não gostei muito da experiência, assim, que foi na área do marketing. Logo eu saí. Acho que eu fiz 1 ano, mais ou menos. Não gostei, não me adaptei à forma de ensino. Achei bem mais teórico do que prático. Eu também não curti, não me adaptei. E aí, cara, eu falei, eu vou tentar entrar no mestrado. Mas essa síndrome do vira-lata sempre me acompanhou, eu sempre achei que não ia conseguir. Cara, me inscrevi, fiz a concorrência internacional e passei. Foi relativamente fácil, assim. Não achei tão difícil, tão problemático, assim. E aí passei.
E aí, naquele mesmo dia, eu enviei currículo. Comecei a enviar currículo para poder financiar os estudos. Sim. Porque quem é estrangeiro, pelo menos a nossa universidade, paga bem mais do que um estudante nacional. E aí, por coincidência, no dia seguinte que eu tinha passado no mestrado, eu fui convocado para 3 entrevistas. Olha. Em restaurantes. Eu nunca trabalhei em restaurante, também nunca vi problema nisso. E é diferente um pouco do Brasil, porque, pelo menos foi uma experiência que eu vi, que aqui o português ele não desvaloriza esse tipo de trabalho. Sim. É um trabalho visto com muita dignidade. Eu já conheci muitas pessoas que trabalham em restaurantes no Brasil que muitas vezes têm vergonha ou acham, às vezes, um trabalho indigno, assim. Sim. E aqui, os caras trabalham com gosto e não tem nenhum tipo de barreira, sabe? Da questão da visão social que isso traz, trabalhar em restaurante. Então eu falei, cara, eu vou entrar nessa porque, na minha visão, era o caminho mais fácil para eu poder entrar no mercado. Uhum. E por uma questão de necessidade, para poder pagar e financiar os estudos. Então, marquei no mesmo dia as 3 entrevistas. Eu não vou falar... Mas no mesmo dia? No mesmo dia. Era uma atrás da outra. Primeiro foi um restaurante de um português, só que era de uma cozinha internacional. Uhum. Eu não vou falar como a cidade é pequena, todo mundo vai saber. Mas não era um restaurante, o dono era português, mas era um restaurante internacional. E tinha um restaurante português também, e tinha um restaurante indiano, que era de um indiano mesmo. Indiano tem vários aqui, então... Sim. Não tem problema. Não dá pra mim. E eu fui nessa primeira entrevista. E voltando só um pouco antes, é algo, eu sou muito diferente de você, eu sou muito ruim com frases, assim, eu tenho uma memória muito fraca. Mas naquele dia, minha sogra me falou uma coisa que foi muito foda, assim, pra minha vida. Que Deus também fecha portas. Uhum. E eu tava insistindo muito numa licenciatura que, só me fazia mal. Como a gente chegou aqui no inverno, a gente nunca tinha passado por um inverno tão rigoroso, né? A gente morava no centro do Brasil, então nunca tinha passado por aquilo. E aí eu acabei pegando, uma certa depressão, assim que a gente chegou. O pessoal chama de depressão sazonal. Sim. Que é quando a pessoa não está acostumada com frio, vai para um país de clima muito frio, fisicamente ela entra em depressão. Foi o que eu passei. E eu comecei a insistir muito na questão do marketing, mesmo não me adaptando. E, cara, eu comecei a tirar notas muito baixas. Eu nunca tirei notas muito baixas. Aí piorou a situação. Minha situação foi, assim, devastadora para mim. Um dia minha sogra falou, Marcel, Deus também fecha portas. E aquilo ali foi providenciado para mim. A porta estava fechada, só que eu estava insistindo naquela porta. Uhum. Isso foi um dos maiores erros que me fez perder um ano da minha vida. Logicamente que eu trago algumas lembranças e coisas boas dessa época, mas foi muito mais ruim para mim. Uhum. Foi ali um deserto necessário para eu entender que a porta estava fechada. Sim. Mesmo assim, eu estava ali insistindo em tentar abrir, né? E aí, quando eu tentei sair do marketing, falei, cara, eu não vou mais fazer, vou tentar o mestrado e procurar emprego. E nesse ano que eu fiquei fazendo marketing, eu não consegui emprego nenhum. Era uma parada surreal. É que nem você falou, a questão de ter uma boa qualificação e ser tão qualificado que uma fábrica não te quer. Não. Porque ela sabe que você vai sair em pouco tempo. Então eu passei um ano sem conseguir emprego. Isso foi muito foda pra mim. E aí no dia que eu decidi sair do marketing, que eu entrei, me inscrevi no mestrado, cara, no dia que eu passei no mestrado, que nem eu falei, eu fui chamado para 3 entrevistas. Então, eu entendi que aquela porta fechada, ela deveria estar fechada, eu não poderia desistir. Senão eu tava lá até hoje tirando nota baixa. Sim. E minha síndrome de vira-lata também me impediu durante muito tempo de tentar algo a mais na minha vida. E aí eu passei, beleza, fui para essa primeira entrevista e como os estudos sempre foram a prioridade na minha vida, a gente veio justamente para buscar um capital intelectual, não um capital financeiro, que aqui é um pouco complicado para juntar dinheiro, então a gente veio mais pelo capital intelectual, por essa imersão de conhecimento. E aí, a primeira entrevista que eu tive, o cara foi super gente boa comigo em português, só que ali eu já senti que ele deixou claro que ele não me contrataria porque eu estava estudando. Eu falei, olha, esse é meu currículo e eu
estudo. Era um período noturno, mas eu estudo. Como era restaurante, às vezes abria à noite e tal. Ele falou, ele deixou implícito que, cara, eu gostei de você, mas você estuda. Logo, eu não vou te contratar. Putz. Beleza, saí de lá, eu já entendi que ele não ia me contratar justamente pela questão dos estudos. Aí eu hesitei muito em ir para a próxima entrevista, que era logo em seguida. Porque eu achei um restaurante muito chique. E aí eu falei, cara, talvez eu não me adeque a esse perfil. Talvez. Mas beleza, vamos lá. Tava morrendo de vergonha, achei... com aquele sentimento de diminuição mesmo. Sempre me achei diminuído, assim, diante das pessoas. Fui para essa entrevista, aí fiquei esperando um pouquinho lá e veio um casal, que eram os donos ali do restaurante. A gente conversou um pouco e tal. Mas esse não era o indiano? Não era um indiano, era um português, que era dono do restaurante português mesmo, de cozinha portuguesa. E aí a gente conversou, a mulher dele também conduziu ali um pouco, na verdade ficou acompanhando, ele que conduziu mais a conversa. E, cara, assim que a gente terminou ele falou que tinha gostado de mim, e assim que ele terminou, tipo, de todas as pontuações dele, ele falou, cara, eu vou te contratar porque você estuda. Então, tipo assim, foi do inferno ao céu em menos de 1 hora ali. Totalmente o oposto do outro. Não que eu tenha sido rejeitado na primeira, mas pra ele não fazia sentido ter alguém que estudava. O segundo, também em português, o cara virou pra mim e falou que essa era a mais-valia pra me contratar. Foi o Nuno, né? Eu não vou falar que eu vou mencionar você aqui nesse podcast, mas, cara, o Nuno, tipo, mudou minha vida esse dia. Foi em português, ok? E ele foi providencial assim na minha vida, mano, em todos os sentidos. Foi o cara que me deu oportunidade, foi o cara que, sabe, me fez crescer. A partir dessa porta de emprego que ele me deu, cara, eu só decolei na vida, assim, profissionalmente. Eu cheguei onde eu, sei lá, talvez nem imaginava chegar. Então, foi assim... Cara, foi surreal. Talvez eu não... Que nem você falou, talvez eu não tivesse essa oportunidade no Brasil. E recebi de um português, que a maioria fala que português é ignorante, escroto e que não dá oportunidade para brasileiro. Pois é. E foi justamente o cara que pegou ali uma fragilidade que eu tinha, porque eu também falei pra ele. Ele gostou de mim, mas mesmo que eu tivesse falado pra ele, cara, eu nunca segurei uma bandeja. E aí ele me falou, Marcel, isso aí a gente ensina. E é uma coisa que a gente vê hoje no nosso trabalho, que certos valores que a gente traz de casa, seu chefe não pode te ensinar. Então, só te cortando aí, mas é uma coisa que eu sempre comento em casa com o Brenda, que o técnico é fácil ensinar. Exatamente. Mas os valores e os princípios, exatamente. Não existe maneira de ensinar, a pessoa já tem aquilo. E todos os empregos que a gente passou, a gente percebeu isso. Que não tem como você trazer espírito de corpo, de compaixão e empatia para o seu colega de trabalho. Não. Isso ele tinha que aprender fora daquele ambiente. Agora, a parte técnica, cara, tudo me foi ensinado. As regras de etiqueta do restaurante, um restaurante chique, eu nunca fui de frequentar restaurante chique, então tive aulas de etiqueta, sabe? A questão dos vinhos, questão de posicionamento, de postura, de tudo. Cara, ali foi providencial pra minha vida. Sério, eu sou, tipo, profundamente grato, assim, tipo, ao Nuno, à Manuela. Esses eu sei que eu posso dar nome, entendeu? São lá do restaurante Meeting, onde eu trabalhei. E esse cara, assim, foi providencial pra minha vida. Tipo, um amigo, assim, que são vocês, eles, e tipo, cara, eu não preciso de muito, sabe? Nessa questão de amizade. Eu só preciso dos necessários. Graças a Deus eu encontrei. E foi lá também que ele me deu a oportunidade de ser um laboratório para mim. Eu sempre gostei de fazer slides na escola. Cara, isso me ajudou muito. Lá atrás, fazer slide, gostava de fazer umas paradinhas legais, assim. E aí, ele me deu a oportunidade. Eu me ofereci para dar uma repaginada no Instagram, nas redes sociais por completo, na questão da ementa, né, que o pessoal chama, que é o cardápio aqui. Então eu mudei. A gente fez uma transição digital da empresa pela oportunidade que ele me deu. Não foi nenhuma questão que envolvia o financeiro, mas foi um laboratório. Eu sempre falo isso, que foi um laboratório que, tipo assim, transformou a minha vida, entendeu? Se não fosse a oportunidade que esse português me deu, cara, provavelmente eu nunca fui de me limitar, mas com certeza, tipo, a minha trajetória seria muito mais frágil, muito mais débil. E foi esse cara, um português, que, tipo, cara, apostou em mim. Entendeu? Ele não viu minha nacionalidade,
ele não viu as minhas limitações técnicas, entendeu? Para ele, o que valia era a questão do valor. Sim. Então, foi um cara que me deu oportunidade. É um lugar que, tipo, eu levo com muito carinho, que eu aprendi pra caramba, sabe? Não só a questão de etiqueta, a forma de me portar, mas a forma de tratar as pessoas também foi muito importante, sabe? A questão de ser visível foi, assim, fundamental. E, tipo, eu posso garantir, assim, quando eu converso com amigos mais íntimos, eu sempre falo, cara, foi a melhor experiência da minha vida. Profissional, juro, eu fui garçom lá, mas foi a melhor experiência profissional da minha vida. Foi ser garçom num restaurante. Isso, tipo, pra mim, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, sabe? Já trabalhei em multinacionais no Brasil, já trabalhei no Senado, sabe? Mas nenhum emprego foi tão bom pra mim em todos os sentidos como lá, entendeu? Do senso de humanidade, de empatia, de imersão. Uhum. Foi, tipo, cara, foi muito, muito providencial pra minha vida pessoal, minha vida acadêmica. Esse cara, tipo, regulava os horários para que eu pudesse estudar. Então, tipo, o que eu aprendi, tipo, na universidade, eu levei lá para a empresa dele. Então, tipo, eu fui valorizado por isso, entendeu? Porque ele me deu a oportunidade. Quando ele falou, cara, eu vou te contratar porque você estuda, foi um gesto de humanidade da parte dele, de me dar a oportunidade, mesmo eu não sabendo nada. Mas também foi uma visão estratégica, que é o que falta para muita gente. Tipo, que nem um cara que virou para mim e falou, eu não vou te contratar porque você estuda. Ele colocou uma limitação na própria empresa dele. Entendeu? Ou seja, então quer dizer que os funcionários dele não poderiam estudar também? Não podem. Tem que ter um grau ali de limitação. Porque na visão dele, talvez não existe uma mais-valia da pessoa estudar e levar algum grau de estratégia e algum plano diferente para dentro da empresa. Então isso aí foi importantíssimo para mim. E lá foi onde eu encontrei meu outro chefe, na verdade, me viu, meu atual chefe, que é o Bruno, quem eu também devo, tipo, cara, muita, sabe, eu tenho muita admiração por ele e, tipo, pela oportunidade que ele me deu. Hoje eu trabalho numa empresa de marketing, sabe, mas foi lá no meeting que, tipo, foi uma vitrine para mim, não só pelo trabalho que eu exerci lá, mas pelo contato que eu tive com centenas de pessoas aqui da cidade, eu me tornei visível. Sim. E aí, isso não me fez estar acima de ninguém, mas me fez tratar as pessoas de igual para igual. Sim, eu parei de me diminuir, entendeu? Sem ser soberbo e sem estar acima de ninguém, mas de entender que, tipo, cara, por mais que a gente seja imigrante, a gente tem um valor, sabe? Sim. Então, isso para mim foi muito importante. Então, tive essa oportunidade do Nuno e do Bruno, que também é português, cara com a visão totalmente à frente do tempo, igual o Nuno. E, cara, eu só tive experiência... Hoje, tipo, lá no Meet eu tenho meus grandes amigos lá, quando a gente vai lá, você sabe, a gente é super bem tratado. Quem vai comigo ou quem vai sozinho lá sabe que vai ser sempre bem tratado, porque o cara fez uma equipe maravilhosa, justamente por essa forma de pensar. O Bruno também, cara, lá no nosso trabalho a gente é super feliz e, cara... As coisas fluem, né? Confraterniza com os nossos amigos, sabe? É muito legal. E isso veio de português, sabe? Que muita gente fala que português é escroto, que não dá oportunidade. Beleza, mas a gente tá falando da nossa experiência. E, tipo, a minha experiência é essa. Tipo, eu rompi com uma barreira que não existia, eu não tinha esse preconceito, eu tinha um pouquinho de receio de não ser bem tratado, de ser rejeitado. Mas aí caíram todas as barreiras, porque todas as oportunidades pessoais e profissionais da minha vida aqui vieram deles, entendeu? Agora, um ponto que eu acho que é relevante destacar é que todas as pessoas precisam trabalhar. Às vezes tem gente que diz assim, mas fulano é rico, ele trabalha aqui porque quer, não é porque ele precisa. Gente, todo mundo precisa trabalhar. Pode não ser pela questão financeira, mas pode ser talvez por um lado emocional, pode ser para fugir de um problema de casa, pode ser por qualquer coisa, mas precisar, precisa. Agora, nem todo mundo quer. Essa que é a diferença. Aqui vocês conseguem perceber a diferença de quem de fato quer trabalhar e de quem só precisa. Olha, eu passei por empregos simples, digamos, o Marcel passou por empregos que no Brasil talvez algumas pessoas diriam, mas ser garçom no restaurante e tal, mas ele queria trabalhar. Cara, eu no Brasil, sinceramente, com a minha limitação, eu não aceitaria trabalhar de garçom.
no Brasil não aceitaria. E aí, tipo, quando a gente chega aqui, vê que a realidade é essa. Você precisa trabalhar e você quer trabalhar, cara, você vai para qualquer área. Não tem, isso pode ser na limpeza, pode ser onde for. Eu acho que o querer é muito importante, porque quando a gente quer de fato fazer alguma coisa, a gente faz bem feito. Quando a gente só precisa, é completamente diferente, sabe? Você não coloca empenho naquilo, você não coloca amor na tarefa que você desenvolve, porque muitas vezes a pessoa não vê, por exemplo, relevância naquilo que ela está fazendo. Eu só preciso trabalhar, estou aqui só para fazer o meu e ir embora. Não, poxa, se você quer de fato trabalhar, faz direito, faz certinho. E eu falo assim, se viu que o lugar não é aquilo que esperava, sai. Exatamente. É mais fácil fazer isso do que fazer um trabalho mal feito e por causa de uns e outros acabar manchando o nome de uma nação inteira. Exatamente. Que é o que eu mais escutei. Quando eu saí da estamparia, foi interessante que eles me disseram, olha, quando você chegou, nós não gostávamos de você. Mas não é porque você era brasileiro. Não é porque você é preto. É porque nós não te conhecíamos. Então, nós tivemos algumas experiências ruins aqui com as pessoas e a gente acabou perdendo a confiança nelas. Mas depois que nós vimos que você é igual, os seus comportamentos são iguais aos nossos, os seus valores são iguais aos nossos, aí sim a gente passou a ver você de uma forma diferente. Então, não tem nada a ver com nacionalidade, tem a ver com comportamento, posicionamento, sabe? Exatamente. Português é um pouco arisco para amizade. Eu acho que é um pouquinho diferente do brasileiro. Cara, mas quando ele gosta de você... Mas eu acho que essa questão da confiança, sabe? Imagina, uma pessoa que vem do outro lado do oceano, poxa, não sei o que esse cara fez pra lá. Infelizmente a gente tem visto casos aí, recentes agora mesmo. Recentes agora é bom, mas a gente tem visto casos recentes de alguns brasileiros que aprontaram no Brasil e vieram pra cá. Então, poxa, como é que uma pessoa que eu nunca vi na vida, um português que eu nunca vi, ou seja, um ucraniano, independente da nacionalidade, ele vai conseguir confiar em mim logo de cara? É difícil. Agora, só nessa questão da confiança e como o nosso comportamento influencia, quando nós tínhamos um mês, nós morávamos em uma outra cidade, uma cidade chamada Guimarães, e nós precisávamos comprar um carro. Porque o deslocamento era muito difícil, o transporte público era um pouco limitado, então nós precisávamos comprar um carro. E nós conhecemos um senhor, o seu Guilherme, que ele tem um stand de venda de carro, né? No Brasil a gente chama de concessionária, aqui chama-se stand. E nós vimos um carro, ele queria vender um carro pra gente, era 1.200 euros e tal, e nós não tínhamos o dinheiro todo, nós só tínhamos 650 euros. E eu disse a ele, seu Guilherme, eu não tenho o dinheiro todo, eu só tenho 650. E esse senhor só sabia onde eu morava, nada mais. Era a única coisa, e nós tínhamos tido conversas assim, mas eu não tinha documentação ainda, enfim, um processo mais burocrático. E eu, olha, eu gostei do carro, mas eu só tenho 850 euros. Ele, não, pode levar o carro e me paga do jeito que você quiser. Eu assustei, sabe, porque eu acho que nem no Brasil eu teria esse tipo de oportunidade. Eu falei, mas o senhor está falando sério? E ele me disse assim, estou, tu vais pagar, não vai? Eu, claro que eu vou pagar. Pronto. Então eu entreguei os 650 euros para ele e dividi o restante em 2 vezes. E foi assim, óbvio, gente, isso não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo, vai chegar aqui e vai acontecer esse tipo de coisa. Claro que não. Mas eu digo que, pelo meu comportamento, através do que eu passei para ele conseguiu ter essa confiança em mim, sabe? E não é por uma questão dele ter dinheiro demais e ser indiferente para ele, não. Tipo, é uma questão puramente de confiança mesmo. Sim. Né? Então, se você pensa em imigrar, se você pensa em fazer qualquer coisa, fique atento aos seus comportamentos. Eu acho que o seu cartão de visita é o seu comportamento. Se você tem um comportamento ruim, você vai ser mal visto no Brasil, você vai ser mal visto nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Não adianta. Agora, se você é uma boa pessoa, talvez não aconteça de imediato, mas as coisas boas vão acontecer, sabe? Então, atente-se ao seu comportamento. Acho que vocês vão ver no decorrer dos outros vídeos que nós vamos gravar que o Marcel e eu, nós temos comportamentos muito parecidos. Nós temos valores muito parecidos. E o pessoal fala que a gente é super idoso também. Pois é, a gente chama de nossos amigos falam que a gente é muito velho e tal, mas é porque... Mas é isso que nos abriu as portas de muitas coisas, sabe? É isso que fez a ponte para as oportunidades para a gente. É o nosso comportamento. E aí sim, o nosso comportamento define quem a gente é. Exatamente. Juninho, mas você também esqueceu uma parte,
que é muito importante da sua vida profissional e com certeza pessoal, que é Sim. a questão do inglês, né? Então, por que eu não decidi? Hoje eu trabalho em uma escola de inglês online, que é a Porto ELT, eu posso falar, porque o Leandro é meu amigo e ele não vai se importar. Por que eu decidi trabalhar em uma escola de inglês online, onde eu ensino as pessoas inglês, e não voltar para uma escola? Porque, infelizmente, os processos em uma escola eles são muito engessados. Porque o professor tem que lidar com 30, 35 alunos, em que cada um tem um nível diferente, sabe? Então, gente, perdoe-me os meus colegas docentes aí, mas é impossível que 100% da turma aprenda com a mesma eficácia, com a mesma eficiência. Não existe isso. E o processo é muito engessado, sabe? Então, é uma coisa que eu não quis fazer. Eu não quis, foi opcional mesmo, eu não quero voltar para dentro de uma sala para dar aulas. Eu prefiro fazer as aulas online, eu prefiro ter a flexibilidade que as aulas online me possibilitam. Então, hoje eu tenho os meus alunos, são alunos muito bons, são alunos excelentes, mas porque a escola, a Porto, permite que eu tenha essa autonomia, essa liberdade, sabe? Então, é assim, gente, com responsabilidade, com juízo, mas eu faço o que eu quero nas aulas. É isso. E eu vejo o resultado acontecer. Acho que para mim o mais importante é isso. Vai além de qualquer recompensa monetária. É ver o aluno desenvolver, sabe? Então, eu recebo mensagens dos meus alunos, olha, eu não te troco por nada, você é o melhor professor. Isso é que é o mais importante, porque eu consigo ver o meu trabalho sendo... eu consigo ver o resultado do meu trabalho, enquanto em uma sala de aula é mais difícil, sabe? Então, por isso é que eu optei por não voltar mais para uma escola e continuar numa escola online. Foi o que a gente falou no outro vídeo da questão da escola matar os talentos, né? Porque são vários talentos ali misturados, é que nem você falou, a questão da nivelação de conhecimento, de entendimento e de imersão são muito diferentes. E assim, quando eu trabalhei muito tempo com crianças, e os pais, eles querem resultados. Os pais querem resultados e tem razão, eles pagam para aquilo, ok. Mas há crianças que têm mais talentos para umas coisas e outras têm para outras, cada um tem o seu talento. Então, se eu, por exemplo, se um aluno ele não consegue desenvolver, e eu vejo que é porque ele não gosta, e todos nós temos a opção de não gostar. Uma pessoa pode não gostar de inglês, pode não gostar de espanhol, de italiano, enfim. E obrigar que a pessoa tenha boas notas, que ela consiga fluência, enfim, torna o processo espinhoso, torna o processo ruim. Eu acho que todo processo de aprendizado ele tem que ser leve. Nós temos que aprender com prazer. Eu tenho que querer estar na aula, sabe? E não que meu pai está me obrigando, não que meu pai paga mensalidade e me cobra em casa. Então, infelizmente eu via muito isso. Meu filho não está desenvolvendo. Meu filho... Mas, poxa, qual que é o apoio que você dá ao seu filho em casa? Qual que é o suporte que seu filho tem em casa? Então, essas coisas me fizeram desistir, entre aspas, das escolas tradicionais e trabalhar somente com um atendimento online mais individualizado. O resultado é... Então você compartilha a questão da fábrica e no horário contrário da aula. Sim. Parece o pai do Cris, eu tenho 2 empregos. Eu trabalho durante o dia na fábrica e à noite eu tenho as minhas aulas online. Eu falo que, assim, mais uma vez, com responsabilidade, com juízo e com respeito pelo que eu faço. Mas é mais um hobby, sabe? Enquanto eu ensino os meus alunos ali, a gente troca a experiência, a gente conversa sobre a vida. E ganha dinheiro. Ganha dinheiro e eles aprendem. Sabe? Então, é isso que é a melhor coisa que tem, gente. Então, eu consegui os 2 trabalhos e não me sinto exausto, nem nada exaurido por causa disso, não. Que bom. É isso. É bom. E aí? A gente finalizou por aqui. Se você assistiu até aqui, tem que comentar alguma coisa lá. Coloca Morango do Amor, para ver se você chegou até o final. Tá? Boa. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui então. Eu agradeço a todos vocês que vão assistir o nosso vídeo e peço que vocês nos ajudem aí, comentem assuntos que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Depois a gente vai criar um Instagram também. E nós vamos colocar alguns assuntos que nós gostamos de tratar. E eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para vocês. Não adianta meter like lá, falar que ficou muito bom, a pessoa nem assistiu, pô.
Pô, quero ver lá Morando do Amor nos comentários. Gente, talvez algumas pessoas digam assim, mas eles nem são especialistas em tal área que estão falando. Se nós deixarmos o processo de opinar, de discorrer sobre os assuntos somente para os estudiosos, o que a nossa sociedade vai virar? Todos nós temos opinião, todos nós sabemos muitas coisas. Então, a ideia do nosso podcast é justamente essa, trazer vários assuntos. Né? E é uma questão totalmente pessoal, então... Sim. Cara, não vai pelo senso comum achar que todo mundo vai pensar como a gente. É totalmente pessoal. Eu tenho certeza que, assim como nós, vocês vão ter uma experiência muito enriquecedora. Exatamente. Okay? Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau.